Eu acho que o momento que a gente está vivendo, né, a gente acabou de falar aqui dessa liquidez enorme do mercado, de o mercado investindo absurdamente nas startups. Essa é a parte boa, porque eu acho que você tem acesso a capital para você crescer, ser mais competitivo. Agora, tem uma parte perigosa, que é a gente distorcer um pouco da cabeça do empreendedor que acha que sucesso é você fazer uma rodada atrás da outra, né? Você, para começar uma startup, você tem que levantar um primeiro round de investimento. Não deveria ser assim. A gente não fez rodada com ninguém. E os empreendedores, eu e meu sócio, a gente não colocou dinheiro para construir isso aqui. O que a gente fez foi exatamente beber da nossa própria fórmula, que foi, vamos criar uma proposta de valor relevante, que os nossos clientes, que são os corporates, topem, queiram, assinem contratos com a gente para nos dar segurança financeira para fazer esse investimento. E foi assim que a gente nasceu, sem investimento nenhum. Fala galera do Papo de CEO, hoje estamos com Hector Guzmão, CEO da Fábrica de Startups. Prazer aí, Hector. Dario, obrigado pelo convite, pessoal que está ouvindo a gente e vendo também, espero que estejam todos bem. Que bom, cara, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a nossa gravação, que a gente se conhece não se conhecendo, né, cara? A gente já esteve no mesmo ambiente de negócio, a gente passou um tempo lá na WeWork enquanto vocês estavam se preparando aí. A gente também estava se preparando para ir para um outro escritório, então a gente ficou lá, meio que lá no limbo. E agora a gente está num projeto cruzado, né, com a Invest Rio e o Rodrigo Stallone aí, para fomentar o ecossistema do Rio de Janeiro. Então é um feliz cruzamento aí, Hector. E isso no final de contas que é um ecossistema, né? Você esbarra por um acaso, tem propósitos em comum, mas às vezes não conseguiu se conectar ainda e de repente a gente está aqui conectado para fazer coisas para esse propósito comum que é Rio de Janeiro e potencializar startups. Super legal, cara. Acho que vai ter um bom papo aqui. Que bom. Cara, vamos começar explicando pra galera o que é a Fábrica de Startups. Assim, pessoas muito conectadas conhecem pra caramba, e pessoas que estão entrando nesse mundo. E quando eu digo pessoas que estão entrando nesse mundo, não são só novos empreendedores, mas empresas que querem de repente ter um novo olhar também, talvez ainda não estejam se conectados à fábrica. Então vale a pena a gente explicar bastante aí o que é o teu business, cara. Legal, Dario. Bom, a fábrica de startups, ela aparentemente faz alguma coisa que é simples, né? Que é desenvolver inovação para grandes corporações, conectando elas com esse ecossistema de startups. Essa conexão ela não é tão simples na prática, porque são dois mundos bem distintos, mas o que a gente faz é encontrar o que são esses pontos de interseção para cada um se dar melhor no seu negócio. Então, por um lado, você tem uma corporação que está numa transformação cultural muito grande, né? A gente está vendo como que o mercado tem mudado, como que a forma de consumo tem mudado, como é que os profissionais têm se transformado, então as empresas estão buscando essa transformação cultural e a fábrica apoia ela nessa transformação cultural para ser mais propensa à inovação. As empresas estão buscando resolver uma série de desafios internos, assim como recriar os seus business exatamente pelo que tem acontecido com a tecnologia impulsionando e transformando o seu mercado. Então a gente vai encontrar essas startups que tenham tecnologias e soluções que possam agregar valor para essas grandes empresas nesse momento. Então a fábrica ajuda essas corporações a se aproximarem das startups que, por sua vez, se potencializam muito quando se conectam com as corporações. Você tem um cliente grande como uma grande empresa, você ganha crescimento acelerado. Você conseguir talvez encontrar um caminho de investimento dessas grandes empresas, também você tem um crescimento acelerado. E a fábrica apoia essas startups não somente a fazer negócio, mas tudo aquilo que ela precisa para chegar lá. Então, metodologias, mentoria, parceiros tecnológicos, e ambiente de interação desses empreendedores faz com que a startup cresça e consiga fazer negócio com as grandes empresas. Então, o que a fábrica faz é isso. No Rio de Janeiro, a gente construiu um grande hub de inovação que está aqui atrás de mim. Então, isso que a gente faz como core business, até antes da pandemia e agora, depois da pandemia, ele é tangibilizado nessa nossa grande casa aqui no Rio. Que é bonita pra caramba, né, cara? Assim, ficou
Maneira. E vou te falar, a melhor parte é a piscina de bolinha, né? É padrão se jogar lá, né? A gente tem a piscina de bolinhas, que é padrão jogar. A gente tem essa arena que eu vou colocar aqui agora, que eu tô morrendo de saudade dela lotada igual ela tava aqui, e que poderia estar rolando no nosso podcast. Então são alguns ambientes aí bonitos de ver e conviver. Pô, total, cara. E vou te falar, na sala do Hector, galera, na fábrica de startups, tem uma coisa que é muito legal, que é um fone, que é um dado, né? Um negócio gigante assim. Aí você fica atacando o dado um pro outro pra trocar ideia, sabe? Tipo, não, deixa eu falar. E você taca um dado assim pra pessoa falar. Cara, é muito maneiro. É muito maneiro. A gente precisa ter interações que passem por cima de qualquer hierarquia ou qualquer timidez. Então, o ambiente, a arena é 360 graus, e esse dado faz as pessoas interagirem ali e quebrarem um pouco da timidez. Boa. Hector, muita gente deve se confundir com a fábrica de startups como um coworking, né? Eu já ouvi falar muito isso, assim, e até sempre falo para as pessoas que elas estão tendo uma visão completamente errada. Mas muita gente deve chegar aí e falar, cara, é um coworking, vou aí trabalhar, né? E na verdade a proposta de vocês não é essa, né? Com certeza, Dario. O coworking, por definição da palavra, é um espaço de trabalho compartilhado. E você tem um espaço de trabalho compartilhado em qualquer empresa. E assim é a fábrica. A gente tem um espaço de trabalho compartilhado, só que a nossa finalidade não é vender isso, não é vender posição. Esse espaço aqui é para que as startups que estejam nos nossos programas, junto das corporações que são clientes, tenham um ambiente não somente para trabalhar, mas para interagir com esse ecossistema. É para que as startups residentes, que são aquelas que a gente seleciona do mercado, são startups que estão crescendo, têm soluções interessantes, estejam aqui, estejam convivendo com outros empreendedores e com outras corporações. E claro que o nosso cliente, que são as corporações, que convivam aqui também. Então, apesar por definição, a gente ter um ambiente de trabalho compartilhado, a gente não é um coworking que vende posição de trabalho. Inclusive, tem um no andar de cima do nosso, que é da Tishma Spire, que é uma super parceira nossa, é o Coworking Studio. Ali sim, você consegue alugar uma posição de trabalho. No nosso caso, a gente não ganha dinheiro assim. O nosso espaço é para ter todo esse ecossistema interagindo e tirando o melhor de si. As conexões fazem muita diferença e é isso que a gente cria aqui. Você considera a fábrica como uma aceleradora, assim, cara? Putz, não. Legal, Dario. Isso é uma pergunta que sempre nos fazem, porque a gente nasceu como uma aceleradora corporativa. E a gente nasceu em Portugal. Nossa história começou em 2012. Eu e mais 2 sócios trouxemos pro Brasil. E o business no Brasil, ele ficou bem diferente de Portugal. Então, Portugal, a gente começou como uma aceleradora corporativa. No Rio de Janeiro, a gente tem programas de aceleração, mas hoje o meu portfólio de produtos tem mais de 20 programas. Então, eu tenho programas em uma trilha de cultura de inovação, como eu comentei. Eu tenho programas na trilha de Open Innovation com as corporações. Inclusive, eu tenho programas até na parte de branding para posicionar as corporações no mercado. Então, acaba que a aceleração passou a ser um dos produtos. Então, ele nunca mais nos define. É por isso que a fábrica de startups está mais como uma fábrica de inovação. Boa. Legal. E como é que... Uma coisa que sempre o pessoal acaba querendo entender... como é que funciona a seleção para startup estar aí e como é que é essa rampagem que a fábrica faz, sabe? Tipo, tem uma startup, quero, sei lá, conversar com a Raizen. O que eu faço? O que a fábrica me ajuda? Legal. Bom, o primeiro input para a startup chegar até a gente é ela ter fit com o desafio que eu mapeei e que eu estou tentando resolver de uma corporação minha. Eu vou pegar um caso clássico. Eu tenho a Shell aqui como cliente. A Shell tem um desafio de segurança operacional. Eu tenho a Aliança Sonai, que tem um desafio de logística. Eu tenho a L'Oréal, que tem um desafio de canais digitais. Então, a partir desses desafios,
eu, com o meu time, ele abre uma chamada no mercado e ele também faz a prospecção ativa para qualquer startup que tenha uma solução com fit a esse desafio. E aí começa a nossa expertise de seleção. Então a gente começa a avaliar a startup e a gente seleciona, normalmente, em média, as 10 melhores que a gente identificou no mercado. E aí ela entra para o nosso programa. E aí o que é o nosso programa? É um programa que vai até 20 semanas, onde a gente vai ajudar essa startup a ou adaptar a tecnologia dela para resolver esse desafio, ou ganhar tração naquela solução que ela tem para atender a demanda que uma corporação tem. A gente ajuda em modelo de negócio, a gente ajuda com a tecnologia, a gente ajuda a definir um escopo muito claro para fazer um deal com a grande corporação. E o final das 20 semanas, o nosso grande KPI de sucesso é que essa startup faça negócio com o nosso cliente. Então, é como normalmente acontece. É claro que tem startups muito maduras que não precisam passar por esse processo de 20 semanas. A gente quer colocá-la na mesa da liderança da L'Oréal, por exemplo, para fazer negócio. Então, tem muito caso a caso. Mas sempre o input para o meu lado é o desafio ou o momento estratégico que a companhia está vivendo. E aí, para a startup chegar até mim, ela tem que ter esse fit para a gente apresentar para as corporações. E hoje hoje os dois lados pagam para a fábrica de startup ou só a corporação? Só a corporação. Eu não onero em nada a startup hoje. Eu não pego o equity dela, eu não cobro um fee, eu não cobro nada. A startup, eu quero potencializar ela para fazer negócio com o meu cliente, que é a corporação. Ou seja, você é o sonho, o sonho de todo empreendedor. O cara que não pega equity, não enche o saco, só faz o deal, ajuda pra caramba. Isso existe, cara? Pô. É por isso que a gente fala, né? O nome fábrica de startups é porque, claro, a gente olha muito para o empreendedor, né? Se a gente tiver melhores startups, a gente vai ter melhores corporações e a gente vai ter um país melhor. Então, o nosso modelo aqui é um modelo bilateral que eu gero valor para a startup, mas não preciso remunerar em cima dela. Então, existe, a fábrica, a gente é empreendedor, como os empreendedores que a gente lida, então a gente entende a dor do cara. E por isso que eu acho que o nosso modelo é diferente de muitos que tem no mercado. Golaço, Hector. Cara, uma coisa que eu acabo vendo muito é que a fábrica, de uma maneira geral, ela acaba sendo celeiro de muita coisa boa, né? Ou seja, aí roda empresas, startups bem interessantes, você está conectado com principais players do Brasil em termos de enterprise, né? de empresas, de grandes empresas. E aí, por consequência, você acaba respirando muito o que elas estão precisando, o que elas estão, na verdade, olhando. Eu acho que isso é uma coisa muito boa, né? No final do dia, a gente está vendo tendência, né? Você consegue entender as tendências que estão rolando no mercado. E aí, hoje, Hector, a pergunta que não consegue ser fechada, você não consegue me responder de bate-pronto, eu tenho certeza, mas que você consegue dar uma grande olhada, né? Um macro view disso, qual é a tendência, o que você tem visto nesse cenário de Open Innovation, de inovação de grandes empresas, o que elas mais têm buscado e o que você consegue ver aí de tendência que a gente tem que estar antenado? Boa. Bom, primeiro, as empresas, eu acho que a gente sempre vai cair um pouco no clichê ali de uma Magazine Luiza, por exemplo. A Magazine Luiza fez mais de 15 aquisições em 1 ano e meio. A Magazine Luiza já vinha há 10 anos numa transformação digital que eu costumo brincar, brincadeira com base de realidade, que é fazer a transformação digital de verdade. 10 anos que ela vinha estruturando para isso, levando porrada do mercado financeiro, porque esse negócio leva tempo, mas está aí, ela está colhendo fruto agora. Mas ainda assim, ela está fazendo 15 aquisições num espaço de tempo super curto, porque ela está acelerando o seu protagonismo no digital. Então, isso, nas suas devidas proporções, está acontecendo em todas as corporações que a gente conhece. E são todas mesmo, desde o óleo e gás, que está passando por um desafio de transição energética gigantesca, até o varejo, que a gente está vendo como que o mercado de consumo tem mudado. Então, isso mostra para a gente que, primeiro,
não somente empreender hoje no Brasil, você tem muito espaço, porque você tem vários gargalos e tem um mercado consumidor desses corpos muito grande. É uma tendência, né? Não é mais uma tendência, uma realidade, mas também olhando para o profissional, né? Aquele talento que vai ingressar ou que está dentro de uma empresa, se ele também não acelera o desenvolvimento dele quanto relacionamento com tecnologias emergentes, entender o que é essa inovação, entender o que é o digital, ele vai ficar defasado. As empresas estão acelerando, você precisa acelerar junto. Então, olhando para quem está nos ouvindo, para quem está vendo, esse desenvolvimento da pessoa também é super importante, e é por isso, inclusive, que a gente trabalha muito aquele pilar lá de cultura de inovação que eu te comentei. Uma outra tendência que vai continuar sendo mas já é uma realidade também, é o quanto que a gente está com o mercado super líquido, de modo que as startups têm funding em, entre aspas, qualquer esquina. Só para a gente ter uma ideia, no meio de uma pandemia, a gente bateu aí 3,2 bilhões de dólares em investimentos de risco em startups. Esse ano, na metade do ano, a gente já bateu 5,2 bilhões de dólares. Então, certamente, a gente vai dobrar o volume de investimento em startups que a gente teve o ano passado. Então, mais uma tendência de um mercado de capital líquido, super olhando para as startups. Então, se a gente tiver bons empreendedores e bons projetos, não tenha dúvida que tem uma grande chance aqui de crescer no mercado brasileiro. Então, acho que essa é uma tendência macro em questão de mercado, seja do empreendedor, seja da corporação. E, no mais, eu acho que tem setor de educação disruptando absurdamente, o setor de real estate se disruptando absurdamente. O mercado financeiro não vai parar, né? Já vinha antes da pandemia e continua acelerando, ainda mais quando você tem um Open Banking vindo esse ano. Então, acho que tem alguns setores que têm bastante oportunidade. Engraçado que o setor de educação, ele sempre foi muito discutido, né? Porque eu conversei recentemente, não, tem bastante tempo, né? Ano passado, mas isso hoje já pode se dizer que é bastante tempo. Mas eu estava conversando com um grupo de Chicago, e aí o pessoal estava falando muito sobre investimentos e as EdTechs, né, lá dos Estados Unidos. Eles falam, nossa, é um mercado já super saturado, assim, ninguém quer mais investir em EdTechs. E aí eles vieram pra cá e não quiseram investir em EdTechs. Falaram, cara, não faz sentido. Só que agora a gente vê aí nesse mercado, esse ano, várias EdTechs crescendo, né? É engraçado ver essa disparidade, né? Porque o mercado lá tá saturado, mas não quer dizer nada aqui. E aí você pega, uma que eu sigo pra caramba é a Gamma Academy, né? Que, o Juqueira manda muito bem. E, recebeu um aporte aí sensacional recentemente. E, EdTech focada numa dor que tá vivendo pra caramba, que todo mundo tá vivendo pra caramba aqui, que é a formação de pessoas com viés tecnológico. A gente sofre o dia inteiro com isso aqui dentro, na equipe, né? Quem falar que, tô de boa aqui com tecnologia, não tá no Brasil. E no final do dia a gente tem muito isso, né? O que dá certo e o que não dá certo, né? É muito relativo. Mas a EdTech, de fato, é um segmento que cresceu muito esse ano, né? Eu acho que a gente está vivendo quase que uma segunda onda de disrupção, né? Acho que a gente teve uma primeira onda que era você vai para o online, ou você tem um ensino à distância híbrido, ou você vai para o online, e você teve a massificação da educação em alguns casos. Agora, o que a gente está vivendo você precisa ter personalização desse ensino em massa e você precisa conectar esse ensino à empregabilidade. Então, você vê um Descomplica, por exemplo, cobrando R$ 24,90 para um curso. Eu fiz PUC, você está lá nos mais R$3.000 por mês. Então, assim, você já massificou, mas você tem tecnologia agora para personalizar e como que essa mão de obra agora se conecta no mercado de trabalho. E aí, você tocou num ponto que é nevrálgico do Brasil, que é a tecnologia, que é um dos nichos. Então, você tem hoje, né, antes da pandemia, se estimava que em 2022 a gente teria aproximadamente 700 mil vagas abertas em tecnologia. Esse seria o nosso déficit. E esse número vai aumentar, porque agora a nossa mão de obra é contratada pelo mundo todo e a demanda por tecnologia aumentou mais. Então, como é que você forma essa galera
numa velocidade grande, que tem conexão com o mercado de trabalho, que é a tecnologia. A XP, nas últimas 2 semanas, fez investimento na Tribe e fez investimento na Resilia. A fábrica, a gente está inaugurando agora em outubro, uma escola que a gente trouxe da França em 2019, que é a 42, que é uma escola global, para formar 100, e a gente vai fazer um ramp-up de formar 450 desenvolvedores de tecnologia por ano. Então, acho que tem alguns nichos que ainda tem um desafio grande para ser disputado. Cara, total. E assim, o que eu acho mais interessante, ainda falando sobre EdTechs, é justamente agora o novo foco das EdTechs, né? E uma coisa que eu fico muito chateado, como eu comentei com você, eu sou professor, mas eu fico muito chateado é que, cara, quem tá despontando não são as universidades, sabe? Elas estão... uma ou outra, beleza, estão sim, né? Tipo PUC, RS, manda bem, algumas coisas. Mas não são as universidades que estão trilhando esse novo caminho de conhecimento, né? Isso é muito louco, porque se você parar pra pensar, elas tinham tudo pra rampar, entende? Isso é muito louco, né? Isso é muito louco. Eu acho que, e é uma opinião minha de um pouco do que eu já vivi e vejo. Você tem um lado da universidade que já é um pouquinho mais do mesmo, né? Ela parou no tempo na forma de ensino, o tempo que se leva para você formar versus a demanda do mercado é desconectada, a maneira prática desse cara se formar é bem aquém do que o mercado exige. Então você tem uma disrupção no mercado de ensino, que os microcursos e os desenvolvimentos que não são formais estão ganhando espaço mundo afora. 42, por exemplo, a gente está presente em 22 países e nenhum é reconhecido pelo MEC do país. Eu não te dou um diploma. Acho que 85% dos alunos são contratados no 7º mês. Então, assim, o mercado não está muito mais se importando com o diploma formal. Então, existe uma disrupção no mercado de ensino. As universidades acabaram não acompanhando isso, tem uma oportunidade de fazer, mas eu acho que se a gente pensar na universidade, aí sim, isso ninguém substituiu, como um campo de pesquisa muito hard, né? Um campo de pesquisa alto, capital intelectual muito alto, como mestrado, doutorado, gente de pesquisa. Se aqui a gente tiver as universidades mais conectadas com o mercado, produzindo em volume pesquisa conectada ao mercado, inovação conectada ao mercado, ciência conectada ao mercado, cara, a gente reinventa a universidade para onde o mundo precisa realmente. Se você pega a receita das principais universidades do Brasil, não são compostas por matrícula, são compostas por pesquisa e desenvolvimento. Mas essa pesquisa e desenvolvimento ainda está ficando aquém, né? A gente está ficando ainda muito no campo da pesquisa e pouco no campo da inovação, na prática. Então, acho que é um pouco de onde eu veria aí a universidade se reinventando, em vez de ficar querendo competir com os cursos, seja online, seja sem diploma. Né? Cara, concordo em gênero, número e grau, e aí tem essa medida extremamente protecionista de quem é bom é quem é formado e quem tem diploma, e, cara, a gente já sabe, e eu digo assim, eu sou muito julgado por isso, mas porque eu sou professor, mas, cara, isso já foi por terra, assim, eu tenho 3 MBAs, um mestrado e, cara, legal, aprendi pra caramba, aprendi, mas, velho, não é por isso que um garoto aí que fez um mega curso ou pegou vários insights, fez um bom network, ele não vai me passar, entendeu? A gente tá num momento muito diferente, cara. Isso ao mesmo tempo me deixa muito entusiasmado e ao mesmo tempo me deixa entristecido porque, cara, tem um berço de conhecimento aqui e, cara, o pessoal tá deixando o barco passar, entende? Mas eu acho que a gente como sociedade também está muito no papel de fomentar respostas dentro das universidades, né? Eu participo de algumas iniciativas, seja discussão de endowment, que é um negócio que agora está super forte, a gente conseguir trazer esse ensino de tecnologia menos com diploma, mas mais ágil para dentro das universidades. A gente desenvolveu aqui na fábrica um programa que chama Science to Business, que é para ajudar a ciência a transformar em negócio na prática. Eu acho que também tem um pouco das iniciativas que a gente tem que fazer para apoiar, né? Porque
talvez vão acabar perdendo muito tempo se ficar tudo por conta da universidade. E aí ainda nesse ecossistema de startups, a gente falou sobre agtechs, e hoje uma das coisas que mais crescem são as fintechs, né, cara? Hoje fintech tá na crista da onda, né? Eu imagino que metade dos seus clientes devem estar pedindo alguma coisa ligada à fintech, né? Como é que tá isso aí? Cara, a gente tem a Buzer, né? A Buzer, quando anunciou a última rodada deles, eles estavam anunciando quais que seriam os pilares estratégicos, eles disseram que é criar internamente um braço de financiamento. Então, assim, todo mundo vai ter um braço de financiamento, ainda mais com o Open Banking. Eu acho que tem casos de casos, né? Você tem mercado de varejo, por exemplo, tem uma demanda grande, né? Então, quando a Aliança Sonae é uma cliente nossa, a maior administradora de shopping centers do Brasil, no meio de uma pandemia, eles criaram um braço para financiar os seus lojistas muito por conta da crise. E aí, inevitavelmente, você tem conversas disso e evoluir para algumas outras frentes, e as fintechs podem ser resposta para isso. O Bocom BBM é um outro cliente nosso, e é um banco, mas hoje ele também está muito aberto para conversar com startups de microcrédito, né? Como é que você pega a liquidez do Bocom BBM e leva para uma pulverização de clientes que o Bocom daquele tamanho não consegue chegar. Então todo mundo tem um pouquinho. Aqui na própria fábrica a gente fica brincando que a gente vai criar daqui a pouco um banco para POCs, né, para prova de conceito. Como é que a gente ajuda a financiar as POCs das startups, que é uma dor aí do mercado. Mas é uma demanda interminável. Assim, né? A gente tem conversado com outro banco de grande porte falando de educação financeira, né? Então tem muitas fintechs que podem auxiliar nisso. Hoje tem uma dor enorme do mercado, né? A gente está falando agora de educação. Desde o ano passado, o currículo obrigatório do ensino fundamental e médio passou a ser obrigado à educação financeira, passou a ser obrigatório. Mas eu li um artigo que tinha uma pergunta muito simples, né? Como é que você vai obrigar quem não aprendeu a educação financeira a ensinar a educação financeira? Como é que você vai ensinar o professor, né? E tinha uma pesquisa com 1.400 professores no Brasil, 88% deles nunca tiveram nenhum aprendizado de educação financeira. Então existe aí um desafio grande que as fintechs podem ajudar. Cara, golaço. E aí, ainda pegando nessa entrada sobre edtechs, fintechs, o ecossistema como um todo, a gente sabe que vocês estão muito querendo desenvolver iniciativas para fomentar isso, né? Eu vejo que vocês têm um espaço aí, vocês tentam promover isso de N maneiras. A gente tinha até o Startup Huddle, que a gente rodava aí dentro. Eu já ajudei, assessorei, né, apoiei de N maneiras, porque eu acho super interessante. E aí pra você, cara, o que tá rolando hoje no ecossistema que as startups podem se conectar para buscar conhecimento e podem, de uma maneira geral, acelerar e aprender nesse momento? Porque eu tô sentindo, a grande verdade, Hector, é que eu tô sentindo que nesse momento de pandemia as coisas meio que se dissolveram, sabe? As conexões se afastaram, né? É um efeito natural. E aí eu vejo muita gente, tipo, dentro de casa tentando ver como eles se movimentam, mas a coisa tá meio difusa, né? Tá uma neblina na frente de todo mundo, né? Então, se você puder falar pra gente, seria ótimo, até pra tirar esse nevoeiro da cara de todo mundo que tá escutando a gente. Cara, você tem total razão. Eu vou trazer alguns relatos aqui até de cunho pessoal, né? Eu lembro que no meio da pandemia você não podia, enfim, sair, encontrar pessoas, então você tinha que encontrar pessoas muito próximas, em alguns casos. E eu tenho um grupinho aqui, a gente chama de Todd Talks, Todd por conta do cachorro do nosso amigo. E a gente encontrou algumas vezes na casa de um deles para a gente se alimentar, cara, porque empreendedor já é um bicho muito sozinho, né? Você não conversa com a sua família sobre a sua vida de startup, porque você tem a menor ideia do que é isso. Você não vai conversar com o seu amigo da empresa anterior porque ele também acha que você é um lunático. Então, assim, fazer as suas comunidades, né, de um encontro na casa de um e etc., eu fiz e vi algumas pessoas fazendo isso, né? É uma coisa mais proativa. Você teve ali uma onda de lives, mas ainda é um negócio muito passivo.
mas é o máximo que você conseguia ter troca. Mas, de fato, cara, quem é o empreendedor que estava desconectado desse ecossistema até a pandemia, ele se isolou muito mais. Foi uma dor gigante. O que a gente está fazendo aqui e como que a gente vê retomar esse negócio agora que a gente tem um cenário um pouco mais claro pós-pandemia? A gente tem uma iniciativa, eu estou participando de uma iniciativa que o Hudson, que é um cara super ativo no ecossistema, conquistou para o Rio de Janeiro, que é o MIT REAP, uma iniciativa para tornar o Rio de Janeiro um grande ecossistema referência global em energia e sustentabilidade. Então, orquestrar esse ecossistema para ele ser mais maduro, e aí é uma metodologia do MIT durante 2 anos. A gente vai para o MIT em novembro, para uma das etapas. Então, isso é uma coisa que aí é muito para ajudar o ecossistema. Tem sites que a gente tem divulgado muito nas nossas redes para ver essa conexão. Então, tem o meetups.com, a gente tem o nosso Slack para os empreendedores se conectarem. A gente faz algumas lives nossas muito fechadas com os empreendedores para ter troca de experiência. E agora, quando a gente retornar, cara, eu quero esse espaço aqui entupido de gente que use do jeito que quiser. A gente tinha os nossos cafés da manhã do empreendedor, a gente tinha os nossos happy hours, a gente tinha os nossos eventos. Quem está ouvindo a gente, cara, assim que puder, começa a voltar, buca aqui o auditório, faz o evento, faz o seu café, vem se conectar. Eu acho que a gente tem que voltar com bastante sede para isso. E a gente quer ser sempre essa casa no Rio. Cara, muito bom. E falando assim de Rio, cara, a gente está em vários projetos aí paralelos, né, com o Stallone e querendo muito fincar essa bandeira aí no Rio de Janeiro sendo um grande polo de inovação, né, cara? A gente fala muito lá na Invest Rio que o nosso principal objetivo é esse. E assim, felizmente a gente tem visto que a gente está conseguindo prumar bem, né? E assim, o porto onde você tá sendo um grande olhar, né, para poder fomentar. Eu não sei até que ponto, para ser bem sincero, a gente pode comentar sobre isso tudo, mas até onde puder, me diz aí suas perspectivas aí pro Rio de Janeiro como centro de inovação. Eu vou falar um pouco do meu sonho aqui e eu estou super feliz que tem outros loucos engajando no sonho, como o Stallone e agora essa interlocução da prefeitura que está, sem dúvida, muito melhor. Quando a gente se estabeleceu no Rio, a gente era chamado de completo maluco, né? Cara, você tá maluco? Por que você tá fazendo isso aqui? Vai fazer isso em São Paulo e etc. Vai fazer isso em Florianópolis. E eu costumo brincar até com uma analogia. Quando eu era criança, eu odiava ficar fazendo aqueles macetes em videogame. Imitava, porque tudo ficava muito fácil. Então, cara, coloca no hard lá, toma porrada, fica puto, mas depois você vai conseguir passar das fases. E eu acho que era um pouquinho aqui da nossa tese do Rio de Janeiro, que era, cara, é super difícil, mas é um oceano vermelho que tem todos os instrumentos para esse negócio decolar. E o que são esses instrumentos? O Rio de Janeiro é uma das maiores taxas proporcionais de número de mestrandos e doutorandos por habitante. A gente tem os maiores centros de pesquisa e inovação do Brasil, Fiocruz, Embrapa, você tem a COP aqui, você tem universidades de referência como a UFRJ, a PUC, você tem o segundo maior PIB do Brasil, então você tem um mercado aqui pujante. E a gente nunca pode esquecer que a indústria criativa, né, os vários empreendedores de talentos brasileiros são cariocas. Né? Se foram cariocas, são cariocas. Então, assim, existe uma fórmula aqui que ela está mal explorada, mas ela está aqui. Que pena que às vezes ela não está mais aqui, ela está indo embora. Então, dito isso, a gente sempre sonhou a gente precisa conseguir articular, ser um agente de articulação para a gente conseguir utilizar esses capabilities para o Rio de Janeiro se tornar uma referência em inovação. A fábrica começou fazendo isso, fincando a bandeira no Porto Maravilha, que todo estudo que a gente fez, e eu lembro que na inauguração da fábrica a gente trouxe um professor da Columbia University, que a tese de doutorado dele era o Porto Maravilha como um polo de inovação e tecnologia global. Então, você vê, o americano teve essa visão. Então a gente falou, cara, vamos instalar a bandeira aqui, tem todas a real estate em baixa,
vacância, tecnologia de infra e bela conexão com esses outros stakeholders do ecossistema, e esse negócio tem que ser o primeiro a se desenvolver. Então, quando a gente inaugurou a fábrica, o Pedro, do meu time, que é o nosso head comercial, ele colocou o nome de uma sala chamada Porto Maravalli. Já tinha sido sonhado isso lá em novembro de 2018. E agora, em 2021, a gente começou a trabalhar aí com a prefeitura para esse negócio virar uma realidade. Aí aqui eu vou parar por aqui, mas o fato é como que o Rio de Janeiro se torna aí uma referência América Latina em ecossistemas de inovação, né? E eu acho que a gente está num caminho bom para impulsionar isso numa velocidade muito grande. Cara, e a gente que tá desse lado, eu que tô com um pezinho lá, ajudando a Prefeitura do Rio de Janeiro e olhando também com o Rodrigo, cara, eu tô muito empolgado. Falando ainda sobre big accounts, sobre grandes empresas, a gente também tá vendo um movimento muito forte das empresas nesse processo de aquisição, né? Você citou aí e vale a pena a gente pontuar. Nossa, temos várias empresas que estão fazendo isso. E o mais legal que eu começo a ver que startups estão enxergando é que, cara, você tem vários caminhos de conseguir rounds, né? E um dos bons caminhos, na minha humilde opinião, não é você fazer um baita round gigante com, sei lá, seed, aí depois vai pra Series A, B, C, quando na verdade você tem um mercadaço gigante, tipo falando, cara, eu quero uma solução, eu pago alguns milhões por isso, faz aí pra mim, e muitas vezes não te pede equity, só te pede a solução, sabe? E esse é um canal que, se a gente olhar para Estados Unidos, pô, bastante, Alemanha, se a gente vai um pouco aí para Austrália, também tem alguma coisa, já é algo muito comum, mas no Brasil eu sinto que ainda é pouco explorado. Vejo que melhorou bastante, Ambev tá nadando em cima disso, tá lá com Ambev Tech, se não me falha a memória, é isso mesmo, Ambev Tech? Ambev Tech, ó, já vou dar um spoiler aqui no seu canal que virou cliente. E pronto, vai estar na fábrica de startup. Se você está querendo desenvolver qualquer coisa ligada à distribuição de bebidas, cola no Hector. Mas eu vejo que elas começaram a olhar para isso e tem pouca startup ainda olhando para esse caminho. Se a gente for pegar aí o número total de startups, poucas são direcionadas para, de fato, se conectar com uma big account, né? Com um grande player, um enterprise. E eu acho esse caminho sensacional. Na verdade, assim, hoje eu invisto em startups e eu prefiro esse caminho do que qualquer outra coisa, sabe? É um caminho muito mais assertivo, né? Você queima muita etapa e você tem um player te consumindo e que, putz, agora tá disposto pra pagar e aprender com você, né? Velho, fala aí pro pessoal se cadastrar aí, diz quando é que tem os próximos rounds. Isso é muito legal, cara, porque isso pra mim é muito caro como empreendedor, né? Eu acho que o momento que a gente está vivendo, né, a gente acabou de falar aqui dessa liquidez enorme do mercado, de o mercado investindo absurdamente nas startups. Essa é a parte boa, porque eu acho que você tem acesso a capital para você crescer, ser mais competitivo. Agora, tem uma parte perigosa, que é a gente distorcer um pouco da cabeça do empreendedor, que acha que sucesso é você fazer uma rodada atrás da outra, né? Você, para começar uma startup, você tem que levantar um primeiro round de investimento. Não deveria ser assim. Quando as pessoas chegavam na fábrica, no início, elas perguntavam, mas vocês fizeram rodada com quem? A gente não fez rodada com ninguém. E os empreendedores, eu e meu sócio, a gente não colocou dinheiro para construir isso aqui. A gente tem 3.200 metros quadrados aqui, o investimento foi alto. O que a gente fez foi exatamente beber da nossa própria fórmula, que foi, vamos criar uma proposta de valor relevante, que os nossos clientes, que são os corporates, topem, queiram, assinem contratos com a gente para nos dar segurança financeira para fazer esse investimento. E foi assim que a gente nasceu, sem investimento nenhum. E hoje a gente é uma empresa que dá resultado positivo, porque a gente sempre teve muito essa mentalidade. Eu tenho que ter um produto bom, eu tenho que trazer o meu cliente e tornar ele satisfeito, e aí o investimento ele entra para levar você para um outro patamar, né, para você escalar o business. E aí o melhor caminho para isso
é o corporate. Né? O corporate, quando ele... E eu tenho casos aqui dentro da fábrica de startups que fizeram um primeiro cheque de R$60 mil, que foi uma POC, entregaram bem pra caramba e logo depois fizeram um cheque de R$1,5 milhão com uma corporação. E é um cheque que não pega equity, não pega participação. É serviço, eu estou te entregando um produto. Então, esse é o melhor caminho. Existe um termo, para quem está ouvindo a gente, que é legal pesquisar, que é o bootstrapping. Bootstrapping, a gente é muito fã disso, nossas metodologias de desenvolvimento das startups se baseiam no bootstrapping. Quando você tem uma demanda grande de um lado, você tem um time bom para desenvolver um produto, uma oferta relevante, cara, você vai crescer. E no momento certo, a gente traz o dinheiro. No momento certo, você faz uma rodada e está tudo bem. Tem uma startup aqui do nosso portfólio que é incrível, né? Ela foi colocada agora como uma das 100 melhores startups do Brasil, que é a Garrestart. A Garrestart é uma HR Tech. Cara, elas nasceram do zero com a gente. Eram 2 empreendedores, marido e mulher. Começaram com a gente no WeWork, inclusive, que a gente estava lá. A gente veio fazendo eles nascerem com recurso próprio, ali batendo cabeça, aquele desespero. Cara, começaram a fechar os primeiros contratos, fecharam com a BR Malls, fecharam com a Ipiranga, fecharam com não sei quem. E aí fecharam alguma rodada no ano passado com a Bossa Nova, crescendo pra caramba, e agora já tem um monte de fundo procurando eles para levarem a outro patamar. Então dá para fazer, só tem que ter paciência e consistência. E você tocou num ponto muito nevrálgico, porque, cara, eu sou muito contra, ou melhor, não sou muito contra, mas eu sou contra essa mentalidade de só realmente crescer através de investimento, porque de verdade, as pessoas não sabem o final do caminho, né? Eu tava comentando isso recentemente com um empreendedor que tava querendo investimento e tal, e ele não precisava de investimento. Porque ele tinha dinheiro do bolso, ele tinha como captar dos próprios clientes atuais, porque ele já tinha um negócio, ele queria porque queria buscar investimento. Cara, quando você começa essa jornada de investimento, o investidor que está do outro lado, ele só ganha dinheiro quando você rampa. Então, quanto mais investimento você pega, mais rampar você vai precisar, assim, você não vai poder, tipo, não, vou parar aqui e não vou rampar mais. Não tem como. Você recebeu o primeiro aporte, em 18 meses o cara quer que você receba um outro aporte para valorizar o equity dele. E aí o próximo, a mesma coisa. E o próximo, a mesma coisa. No final do dia, você tá tendo que distribuir um monte de equity, uma pressão absurda. E o pior disso tudo é que você... Cara, quando você for ver mesmo, você só crescer através de investimento, chega no final do túnel, cara, você tá com equity pequeno, você tem uma empresa que vale 500 milhões de reais, mas aí quando você chega lá no final do túnel, eu vejo o empreendedor te sair com 1 milhão na conta. Pô, legal, 1 milhão é maravilhoso? É maravilhoso, mas você criou um negócio de 500 milhões de reais e você distribuiu o dinheiro pra todo mundo, menos pra você, né? Então... eu acho que é um equilíbrio entre... O cara não precisa ficar completamente apegado ali no percentual, no equity, né? Vale mais você ter 20% de 100 do que você ter 100% de 1. Mas, sem dúvida alguma, é um ponto de atenção o empreendedor que sai distribuindo percentual até para mentor. Né? Eu fico desesperado quando eu ouço isso. Porque eu vou dar 3% para mentor. Não, meu amigo, você não tem ideia do quanto que isso pode prejudicar lá na frente. Então, existe aí algumas pegadinhas nesse mundo do empreendedorismo que tem que estudar e se conectar para ver o trauma que outros passaram e não repetir. Hector, pra gente finalizar esse papo, a gente sempre pergunta pro nosso entrevistado se você pudesse vestir uma camisa, o que estaria escrito nela, assim? Qual frase você vestiria todo dia para sair trabalhar? É a mesma frase que está numa parede nossa aqui grafitada, que é: seja realista, planeje o impossível. Para empreender, se você for realista demais, planejar o possível demais na sua cabeça, você só vai dar 2 passos para frente e vai parar, porque empreender é uma conquista mental dia após dia. Acho que as pessoas não têm a menor ideia do que eu e mais centenas, milhares de empreendedores passamos no meio dessa pandemia. Você ter time no final do dia para pagar, você ter
um business para reinventar, sonho para administrar. E se você ficasse vivendo ali no possível, na realidade do momento, você achava que o mundo inteiro ia morrer, que todos os negócios iam quebrar e que tudo ia jogar terra abaixo e você ia ter que ficar chorando dentro do seu quarto com as frustrações do seu sonho ter acabado. Então, essa resistência, resiliência ali, né, de você ser realista e planejar esse impossível faz bastante sentido no dia a dia do empreendedor. Pô, golaço, cara. Muito boa. Hector, obrigado pelo papo, foi sensacional. É bom que você trouxe vários insights aí pro pessoal, explicou um pouco mais sobre a fábrica de startups. Fica a dica aí para quem quiser, cara, cola na startup, segue os caras, eles têm bastante conteúdo também. E, putz, muito melhor você rampar colando com uma big account aí, com uma enterprise, do que simplesmente ir garimpando o teu mercado. Se liga nessa dica que é muito boa. E, pô, o Hector pode te ajudar. Depois chama lá ele, faz teu pitch lá no LinkedIn. Boa, Dario. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você faz. Quem está ouvindo a gente e ficou até agora, obrigado também. Acesse o site da fábrica, fabricadestartups.com.br. As nossas redes no LinkedIn e Instagram é FabStartBR. E lá tem todas as chamadas. Tem bastante conteúdo na nossa newsletter também, que é interessante. A gente está abrindo as portas aos poucos, então fica ligado lá nos eventos que a gente vai fazer, virtual ou presencial, daqui a pouco. E a gente, aqui junto comigo, tem um time incrível de comunidade, das chamadas, de metodologia, que certamente quer aproximar de bom empreendedor e boa startup. Obrigado pela sua produção também, Dario, seu time, e fica bem. Obrigado. Até a próxima, gente.